Se você olhar uma foto deles, vai achar que são o casal mais feliz do mundo. O tipo de imagem que estampa convites de casamento ou campanhas de turismo romântico. Mas às vezes, uma foto bonita só esconde algo terrível por trás. Maiara e Rafael se conheceram por acaso. Foi na fila de um café lotado num dia de chuva. Ele ofereceu seu guarda-chuva e uma conversa casual se transformou em um primeiro encontro. Depois disso, tudo aconteceu rápido. Rápido até demais. Rafael era o tipo de homem que qualquer mulher desejaria. Atencioso, educado, um verdadeiro cavalheiro. Ele prestava atenção aos mínimos detalhes, do jeito que ela gostava do café, até os dias em que ela parecia mais cansada e precisava de um abraço. Em 6 meses, eles já estavam casados. Para a Maiara, parecia um sonho. Para os amigos, um aviso. "Você tem certeza?" Perguntaram mais de uma vez. Ela apenas ria. O amor não precisa de tempo para acontecer. A lua de mel foi ideia dele. Um chalé isolado nas montanhas, sem vizinhos por quilômetros. Um refúgio só nosso, como ele dizia. Maiara ficou encantada. A ideia de se desconectar do mundo e aproveitar apenas a companhia um do outro parecia perfeita. Na primeira noite, a lareira queimava alto e o cheiro de madeira queimada se misturava ao aroma do vinho que Rafael serviu. O jantar foi regado a risadas e olhares apaixonados. Mas antes mesmo de terminar a taça, Maiara começou a se sentir estranha. Seu corpo ficou pesado. A visão ficou turva. O vinho tinha um gosto levemente diferente, mas ela achou que era apenas o cansaço. Ela tentou falar, mas a voz saiu fraca. Tentou se levantar, mas as pernas estavam pesadas. Rafael sorriu. "Você está bem? Parece um pouco zonza." Ela tentou responder, mas tudo começou a escurecer. E então, o mundo sumiu. Maiara acordou em choque. A sensação de frio foi a primeira coisa que percebeu. A segunda foi o peso em seus pulsos e tornozelos. Ela tentou se mexer, mas não conseguiu. Estava amarrada. O coração disparou e a respiração veio em arquejos rápidos. Sua mente ainda estava confusa, tentando entender o que estava acontecendo. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela lareira, que agora queimava de forma branda, lançando sombras distorcidas nas paredes de madeira. Um ruído leve quebrou o silêncio. Passos. E então, ele apareceu. Rafael. Ele estava na penumbra, segurando algo nas mãos. Ela tentou gritar, mas percebeu que havia um pano em sua boca. O som saiu abafado, inútil. Rafael se aproximou devagar, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. O rosto dele parecia diferente. Não havia mais aquele brilho carinhoso nos olhos. No lugar, apenas algo frio. "Você não faz ideia do quanto esperei por isso, meu amor." Ele segurava um bisturi. Maiara tentou se debater, mas os laços eram firmes. Seus olhos estavam arregalados, o terror tomando conta de cada célula de seu corpo. Rafael suspirou, como se estivesse cansado. "Não adianta se debater. Eu sei que é difícil aceitar no começo, mas, com o tempo, você vai entender." Ele falava de forma calma, como um médico tranquilizando um paciente antes de uma cirurgia. "Você sabe que eu já fui cirurgião, não sabe? Um dos melhores. Mas as pessoas nunca entenderam o que eu realmente fazia. Chamaram de crime, chamaram de loucura. Mas eu não sou louco, Maiara. Eu sou um artista." Ele sorriu. "E você? Você vai ser minha obra-prima." O frio que Maiara sentiu naquele momento não vinha do quarto. Vinha do puro terror. A respiração de Maiara estava curta, frenética. Seu corpo inteiro tremia enquanto ela tentava puxar as amarras, mas elas eram fortes. Rafael observava sua luta com um olhar quase fascinado. "O medo deixa as pessoas tão bonitas," ele murmurou, passando a lâmina do bisturi levemente pelo próprio pulso, sem cortar a pele. Ela queria gritar, implorar,
qualquer coisa que a tirasse daquela situação. Mas sua voz estava aprisionada pelo pano que cobria sua boca. Rafael se levantou e andou até uma pequena cômoda no canto do quarto. Você provavelmente está tentando entender o porquê, não é? Ele abriu a gaveta, pegando um envelope grosso. Você precisa saber que não está sozinha. Ele se virou e jogou o conteúdo sobre a cama. Fotos. Maiara arregalou os olhos. Eram mulheres, muitas delas. Os rostos estavam diferentes, costurados. As cicatrizes irregulares criavam expressões bizarras e perturbadoras. Algumas tinham os olhos fechados, costurados com fios escuros. Outras sorriam, mas seus lábios estavam puxados para trás de forma grotesca. Maiara tentou se afastar, mas estava presa. Lindas, não acha? Rafael sussurrou. Todas elas eram especiais, mas nenhuma como você. Ele se ajoelhou ao lado da cama, segurando seu rosto com delicadeza. Você é a número 12, Maiara. O paciente número 12. Maiara sentiu o mundo girar. Paciente? Ela não era esposa. Nunca foi. Era só mais uma peça na coleção dele. O tempo perdeu o significado. Maiara não sabia há quanto tempo estava ali. Cada segundo parecia uma eternidade. Rafael continuava falando, como se estivesse explicando um procedimento médico. Sua voz era calma, controlada, e isso só tornava tudo mais assustador. Você deve estar se perguntando o que aconteceu com as outras, não é? Ele se levantou e andou até a janela do chalé. A noite lá fora era densa e o vento uivava através das montanhas. O interessante sobre lugares remotos como este é que os gritos não vão muito longe. Maiara tentou se debater novamente, mas estava ficando fraca. Você pode tentar gritar, ele disse, dando de ombros. Ninguém vai te ouvir. O pavor tomou conta dela de uma forma quase esmagadora. De repente, um som ecoou lá fora. Um galho quebrando. Rafael parou abruptamente. Seu corpo inteiro ficou tenso. Maiara também ouviu. O vento forte fazia os galhos das árvores se chocarem, mas aquele som parecia um passo. Um arrepio percorreu sua espinha. Havia alguém lá fora? Por um momento, Rafael ficou parado, ouvindo. Então, ele balançou a cabeça e riu. Está vendo o que você fez? Agora até eu estou ficando paranoico. Ele se virou para ela novamente, pegando o bisturi. Mas chega de distrações. Vamos começar. Maiara tentou se soltar com todas as forças. Lá fora, o vento rugiu. E então, um segundo barulho. Dessa vez, mais próximo. Alguém estava ali. Mas quem? E mais importante, era alguém que poderia salvá-la? O silêncio no chalé era cortante. Maiara sentia o coração pulsando no pescoço, cada batida ecoando como um tambor. O som lá fora não tinha sido imaginação. Havia alguém ali, e Rafael sabia disso. Ele segurou o bisturi com mais força e deu um passo para trás, franzindo a testa. Isso não faz sentido. Um terceiro som. Dessa vez, era um arranhão na madeira da porta. Rafael virou-se abruptamente, os olhos arregalados. Maiara nunca o tinha visto assim. Pela primeira vez, ele parecia genuinamente desconcertado. Quem está aí? Ele perguntou com a voz firme. Nenhuma resposta. Apenas o vento. E então... toque, toque, toque. 3 batidas secas na porta. Rafael segurou o bisturi com ainda mais força. Ele estava tenso. Maiara percebeu algo. Ele não esperava ninguém. Aquele medo que se espalhava por seu peito não era apenas dela. Era dele também. Lentamente, Rafael se aproximou da porta. Seu corpo rígido, cada passo calculado. Toque, toque. 2 batidas dessa vez. Ele esticou a mão para a maçaneta. Girou. Abriu a porta. O vento entrou com força, bagunçando seu cabelo. Mas não havia ninguém. A escuridão das montanhas se estendia à sua frente, apenas as árvores balançando sob a lua pálida. Rafael olhou de um lado para o outro, respirando pesado. E então, o som.
baixo. Um sussurro, vindo de dentro do chalé. Rafael se virou rápido demais. E foi nesse momento que Maiara viu a única chance que teria. Com todas as forças que restavam, ela puxou as amarras. Os laços estavam frouxos. Ele havia se distraído. Ela se soltou. Antes que Rafael pudesse reagir, Maiara agarrou a lâmpada da mesa de cabeceira e lançou com toda a força contra a cabeça dele. O impacto foi seco. Ele cambaleou, o bisturi caindo de sua mão. O tempo parecia em câmera lenta. Maiara se levantou, ainda tonta, mas com um único pensamento: fugir. Ela correu para a porta, ignorando os gritos de Rafael. O frio cortante a atingiu assim que saiu. O chão irregular da floresta machucava seus pés, mas ela não parou. Corria sem olhar para trás. O chalé ficou para trás, desaparecendo entre as árvores. Mas ela sabia, isso ainda não tinha acabado. Dias depois, a polícia revistou o chalé. Lá dentro, encontraram as fotos das vítimas, os bisturis e as marcas de amarras na cama. Mas Maiara já sabia a verdade antes mesmo de perguntarem. Rafael tinha sumido. Seu corpo não foi encontrado e, no fundo, ela sabia. Algum dia, em algum lugar, ele voltaria. E a pergunta que ecoava na mente dela era a mais assustadora de todas: quem será o paciente número 13? Desde que pisamos naquele paraíso tropical, Clara e eu sentimos que era o destino perfeito para nossa lua de mel. O sol dourava a areia, as águas cristalinas pareciam saídas de um cartão postal e o clima de romance estava no ar. Não queríamos apenas os passeios comuns para turistas, queríamos algo único, uma aventura que marcasse nossa história. Foi assim que, na recepção do hotel, ouvimos um casal estrangeiro comentando sobre uma cachoeira isolada, um lugar paradisíaco que poucos conheciam. Vale a pena cada segundo da trilha, disseram, antes de nos advertir que não havia sinal de celular por lá. Essa ideia ficou martelando na minha cabeça. No dia seguinte, enquanto tomávamos café da manhã em um restaurante de frente para o mar, perguntei a um garçom local se ele conhecia essa cachoeira. Ele hesitou por um momento antes de responder. Sim, é um lugar lindo, mas a trilha não é bem sinalizada. É fácil se perder. Clara, sempre destemida, sorriu empolgada. Então vamos com um guia. Foi aí que um homem sentado na mesa ao lado, vestindo roupas simples e com um boné surrado, se virou para nós. Desculpem, não pude deixar de ouvir. Vocês querem ir até a cachoeira? Eu conheço o caminho. Ele se apresentou como Miguel. Diz que era guia há anos e já levara muitos turistas até lá. Seu jeito simpático e sotaque forte nos deixaram à vontade. O preço era justo e ele garantiu que a caminhada não era tão difícil. Só uma coisa, acrescentou ele. É melhor irem logo de manhã. Quando escurece, o caminho pode ficar perigoso. Essa palavra deveria ter soado como um alerta, mas na minha cabeça, perigoso significava apenas um terreno íngreme ou bichos no mato. Mal sabia eu o que realmente nos esperava naquela trilha. Na manhã seguinte, encontramos Miguel na entrada de uma trilha fechada, longe da área turística. Ele usava uma mochila pequena e um facão preso à cintura para cortar galhos pelo caminho. Antes de começarmos, deu um último aviso. Se em algum momento sentirem que precisam voltar, me avisem. Algumas pessoas não gostam de se aventurar tão longe. Achei um comentário estranho, mas não dei muita importância. Estávamos animados. A caminhada começou tranquila. O cheiro úmido da mata misturava-se com o som distante de um riacho. O sol penetrava entre as árvores, criando sombras dançantes no chão. Clara tirava fotos enquanto Miguel seguia na frente, atento ao caminho. Mas conforme avançávamos, algo começou a me incomodar.
Miguel olhava para trás com frequência, como se estivesse verificando se ainda estávamos ali. Às vezes, mexia no celular rapidamente, digitando mensagens curtas e guardando o aparelho no bolso. Sua expressão ficava mais fechada a cada minuto. Clara também percebeu. Cochichou para mim. Ele tá estranho ou é impressão minha? Antes que eu pudesse responder, Miguel parou abruptamente. Olhou ao redor e franziu a testa. Tudo bem? Perguntei. Ele demorou um segundo para responder. Sim, é só que pensei ter ouvido algo. Clara e eu trocamos olhares. Era óbvio que algo estava deixando o guia inquieto. Mas em vez de questioná-lo, continuamos caminhando. Foi só quando avistamos a cachoeira que percebi. Estávamos completamente isolados. E Miguel parecia mais nervoso do que nunca. A cachoeira era tão bonita quanto descreviam. A água cristalina descia em camadas pelas rochas, formando uma piscina natural cercada pela mata densa. O som da queda d'água abafava qualquer outro ruído, mas apesar da beleza do lugar, uma sensação incômoda começou a crescer dentro de mim. Miguel parou um pouco afastado, olhando ao redor como se estivesse esperando algo. E então? Perguntei, tentando disfarçar meu desconforto. Ele piscou rapidamente como se tivesse se perdido nos próprios pensamentos. Ah, vocês podem aproveitar. Vou só checar algo ali na trilha. Sem nos dar tempo para perguntar mais nada, Miguel deu meia volta e desapareceu entre as árvores. Clara franziu a testa. Isso não tá estranho. Assenti. Algo no comportamento dele me dava arrepios. Não parecia apenas um guia preocupado com a trilha. Parecia alguém esperando o momento certo para alguma coisa. Vamos sair daqui, sugeri. Mas antes que pudéssemos dar mais de alguns passos, ouvimos um estalo de galho. Paralisamos. O barulho vinha da direção em que Miguel havia sumido. Ele está voltando, Clara sussurrou. Mas ninguém apareceu. Apenas o silêncio tomou conta da mata. Foi nesse momento que percebi que estávamos sozinhos. O tempo parecia ter parado. Clara segurou meu braço com força, os olhos arregalados. Henrique, eu não estou gostando disso. Engoli seco. Miguel havia sumido fazia tempo e não havia qualquer sinal dele. Tudo em mim gritava que devíamos sair dali imediatamente. Viramos para pegar a trilha de volta, mas algo no chão fez meu sangue gelar. Uma mochila. Não era a de Miguel, nem a nossa. Era de outra pessoa. Olhei ao redor e percebi mais mochilas jogadas entre as árvores, algumas abertas, com roupas e objetos pessoais espalhados. Entre elas, um celular quebrado, um par de óculos sujos de terra e, o pior de tudo, roupas rasgadas e manchadas de sangue. Meu estômago revirou. Clara pegou minha mão. Isso não é normal. A gente precisa correr. Um som cortou o ar. Um grito distante. Não dava mais para negar. Algo horrível acontecia naquela trilha. Peguei Clara pelo pulso e disparei pela mata. Só que, alguns metros à frente, uma voz fria e grave nos fez parar no mesmo instante. Se correrem, vão morrer. O frio percorreu minha espinha. Clara apertou minha mão com tanta força que senti seus dedos tremerem. A voz veio de trás de nós. Lentamente, virei a cabeça. Entre as árvores, uma figura se destacava na sombra. Não era Miguel. Era um homem alto, vestido com roupas escuras e um capuz cobrindo parte do rosto. Seus olhos eram frios, vazios, e em sua mão brilhava algo que fez meu coração disparar. Um facão. Deixaram o caminho errado, ele disse, num tom quase casual. Como se estivéssemos apenas perdidos, mas sabíamos que não estávamos. Clara respirava rápido, os olhos fixos na lâmina. Fiz um esforço para manter a voz firme. Não queremos problemas, só queremos voltar para o hotel. O homem riu baixinho. Um riso seco, carregado de algo sinistro. Não funciona assim.
Um som de passos se aproximou da trilha ao lado. Não era apenas ele. Havia mais pessoas. Meus instintos gritaram uma única coisa: corre! Apertei a mão de Clara e puxei com força. Disparamos mata adentro. Atrás de nós, o homem gritou: peguem eles! O barulho de passos correndo atrás de nós era ensurdecedor. Eu sabia que não podíamos parar. Se tropeçássemos, se hesitássemos por um segundo, estaríamos acabados. A trilha era confusa, cheia de galhos e raízes. Cada respiração parecia um golpe no peito. Clara tentava acompanhar o ritmo, mas tropeçou. Segurei sua mão antes que caísse. Vamos, você consegue. Ofeguei. Os perseguidores estavam perto. Ouvíamos os galhos estalando, vozes sussurrando coisas que não queríamos entender. Então, vi algo à frente. Uma pequena cabana de madeira, meio oculta pela vegetação. Era nossa única chance. Corremos até ela e empurrei a porta. Estava aberta. Entramos e fechamos rapidamente, trancando a trava enferrujada. Silêncio. Nossos corações batiam como tambores. Segurei Clara tentando conter a respiração. Do lado de fora, passos pararam diante da cabana. Alguém encostou na madeira. E então, batidas fortes na porta. Vocês acham que podem fugir? A voz grave do homem ecoou. Isso não tem saída. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Eu sabia que ele estava certo. Estávamos presos. As batidas na porta ficaram mais fortes. Eles iam arrombá-la a qualquer momento. Clara tremia ao meu lado. Eu procurava desesperadamente por algo que pudesse nos ajudar. Foi então que vi uma janela pequena e velha nos fundos da cabana. Era apertada, mas talvez desse para passar. Clara, vem comigo, sussurrei. Corremos até lá. Com um esforço, consegui forçar a madeira apodrecida e abri a janela o suficiente para que Clara passasse primeiro. Do lado de fora, o vento gelado da mata parecia nos chamar. Mas no momento em que Clara se esgueirava para sair, a porta foi arrombada. Os homens entraram. Seus olhos brilharam ao nos ver. Aí estão vocês. Não pensei. Empurrei Clara com força pela janela e me joguei logo atrás. Caímos no chão coberto de folhas e saímos correndo antes que conseguissem nos agarrar. Ouvi um deles xingar e sair atrás de nós. Mas estávamos um passo à frente. Corremos como nunca. O som deles se afastava. A trilha diante de nós parecia finalmente levar a algum lugar. Até que, de repente, a mata se abriu e demos de cara com uma estrada de terra. E como um milagre, um carro velho se aproximava. Clara correu para o meio da estrada, acenando freneticamente. O carro freou bruscamente e um senhor de idade olhou para nós com espanto. O que aconteceu? Ajuda! Precisamos sair daqui agora! Gritei, puxando Clara para dentro do carro. O homem não hesitou. Pisou no acelerador e arrancou. Olhei pelo retrovisor. As árvores engoliram a trilha novamente. Não dava para ver ninguém, mas eu sabia que eles ainda estavam lá, observando. Chegamos à cidade e fomos direto para a delegacia. Quando contamos o que aconteceu, os policiais se entreolharam com expressões sombrias. Vocês tiveram sorte, um deles disse. Essa trilha, há anos turistas desaparecem nela. E os responsáveis? Perguntei, sentindo um nó no estômago. O policial suspirou. Nunca conseguimos provas concretas. Encontramos rastros, algumas mochilas, pertences, mas nunca pegamos ninguém. Clara segurou minha mão. Ela sabia o que isso significava. Eles ainda estavam lá, e nós quase fizemos parte da estatística. Naquela noite, ao fechar os olhos, a única coisa que conseguia ouvir era aquela voz grave ecoando na minha mente. Se correrem, vão morrer. Mas dessa vez, nós escapamos. Dessa vez. Eu sempre ouvi dizer que o amor pode cegar, mas para Júlia, ele foi como uma venda de seda, suave, confortável.
e fatal. Júlia sempre foi uma mulher independente. Cresceu ouvindo que deveria confiar apenas em si mesma, e talvez por isso tenha demorado tanto para encontrar alguém que parecesse realmente certo para ela. Mas então Fernando apareceu, e ele era tudo o que qualquer mulher poderia querer: atencioso, charmoso e confiável. O tipo de homem que sabia exatamente o que dizer e como agir para conquistar qualquer um. O relacionamento foi rápido, intenso. Em poucos meses já estavam noivos, planejando um casamento de sonho. E que casamento foi aquele? Um evento digno de contos de fadas, com uma festa luxuosa e convidados impressionados. Mas a parte que Júlia mais esperava era a lua de mel. Um destino paradisíaco, dias de descanso e, finalmente, a chance de viver aquele amor longe da correria da vida real. A Tailândia parecia o cenário perfeito. O resort era deslumbrante, com vista para o mar azul turquesa e um atendimento impecável. Assim que chegaram, Fernando pegou sua mão e a puxou para perto. "Agora é só você e eu", ela sorriu. Não poderia imaginar que dentro de poucos dias estaria lutando para sobreviver. No primeiro dia, tudo parecia perfeito. Passeios pela praia, jantares românticos à luz de velas e um quarto de hotel tão luxuoso que parecia um palácio. Júlia estava completamente feliz. Mas no segundo dia, algo começou a mudar. Uma tontura leve, que logo se transformou em uma fraqueza insistente. A princípio não se preocupou. Talvez fosse o calor, a diferença de fuso horário, ou até mesmo o cansaço do casamento. "Deve ser a comida, amor, o clima diferente", Fernando disse, entregando-lhe uma xícara de chá. Ele era tão atencioso, sempre pronto para cuidar dela. Mas, a cada gole do chá, seu corpo parecia piorar. Sua pele ficou mais pálida, o estômago revirava e sua cabeça parecia prestes a explodir. Na terceira noite, já mal conseguia sair da cama. "Você precisa descansar", Fernando insistia. "Eu cuido de tudo." E Júlia confiou. Até que na quarta noite, acordou de repente. Algo dentro dela a alertou. Seus olhos se abriram lentamente e ela percebeu a luz fraca vindo da varanda. Fernando estava lá fora, mexendo no celular. E foi aí que sua intuição finalmente gritou. Algo estava muito errado. O coração de Júlia batia rápido, mas seu corpo mal respondia. Cada movimento parecia exigir um esforço absurdo. Ela tentou se sentar, mas uma tontura quase a fez desmaiar. Respirou fundo. Precisava entender o que estava acontecendo. Com dificuldade, se arrastou até o banheiro, apoiando-se nos móveis para não cair. Suas mãos estavam geladas, suadas. O espelho refletia uma mulher que não parecia ela mesma. Pálida, olhos fundos, como se estivesse doente há semanas. Foi quando notou o lixo do banheiro. No meio dos lenços de papel amassados e embalagens de remédios, algo brilhou sob a luz fraca. Uma seringa. Júlia congelou. A agulha ainda estava suja com um líquido estranho. A princípio, tentou racionalizar. Talvez fosse apenas parte do kit médico do hotel, mas então lembrou que Fernando nunca mencionou qualquer visita a um médico. Uma sensação gelada subiu por sua espinha. Ela olhou para a porta entreaberta do quarto. Fernando ainda estava na varanda, completamente concentrado no celular. E se ele tivesse algo a esconder? O medo a fez se mexer. Ela voltou para o quarto com passos silenciosos, sentindo o corpo cada vez mais fraco. Pegou o celular dele e, com as mãos trêmulas, desbloqueou a tela. O que encontrou fez o mundo girar de uma forma diferente. Mensagens recentes enviadas para um número desconhecido. Fernando, ela não vai durar muito mais. Em breve, poderei transferir tudo para minha conta. Resposta: tem certeza de que não há risco? A autópsia pode mostrar algo. Fernando, não se preocupe. É um processo lento. Ninguém vai suspeitar. Júlia sentiu um nó na garganta.
O que aquilo significava? Ele estava falando dela? De repente, tudo fez sentido. A fraqueza, os enjoos, os chás que ele preparava com tanta insistência. Fernando estava envenenando ela. Seu corpo inteiro tremia. Tentou engolir o pânico, mas o desespero era esmagador. Precisava sair dali. Agora. Mas como? Ela mal conseguia se manter de pé. Se tentasse fugir, Fernando perceberia. E se ele resolvesse agir mais rápido? Segurou o celular com força, sentindo o suor escorrer pelas costas. O tempo estava contra ela, e sua vida dependia de cada segundo dali em diante. O medo dava a Júlia mais forças do que o próprio corpo permitia. Cada batida de seu coração parecia um relógio de contagem regressiva, marcando os segundos que tinha antes de Fernando notar que algo estava errado. Com as mãos trêmulas, apagou o histórico de mensagens e colocou o celular de volta no lugar. Precisava agir rápido. Se tentasse ligar para a polícia, ele ouviria. Se tentasse sair pela porta principal, ele a impediria. O desespero a fez olhar ao redor em busca de uma alternativa. Então, viu a sacada do quarto. Estavam no segundo andar do resort. Não era tão alto. Mas para alguém na condição dela, pular seria arriscado. Mas não havia outra escolha. Se arrastou para a varanda, apoiando-se na grade. Fernando ainda estava do lado de fora, olhando para o mar, perdido em pensamentos. Segurando a respiração, Júlia deslizou para fora da sacada e desceu pelo lado, se segurando no toldo do andar inferior. Suas mãos suavam, o corpo fraco protestava, mas ela ignorou a dor e a vertigem. Assim que tocou o chão, caiu de joelhos. A escuridão ameaçava dominá-la, mas ela não podia desmaiar. Forçou-se a levantar e cambaleou na direção do saguão do hotel. Cada passo era um desafio, mas a adrenalina a mantinha de pé. Quando finalmente alcançou a recepção, segurou-se no balcão e olhou para o atendente, seus lábios secos tentando formar palavras. Ajuda, por favor. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, tudo escureceu. Júlia acordou em um hospital. A luz branca do teto parecia insuportavelmente forte e seu corpo estava fraco, mas vivo. Ao seu lado, uma enfermeira sorriu. Você teve sorte. Conseguimos retirar o veneno a tempo. Seu coração disparou. Ela estava segura. Mas e Fernando? A enfermeira pareceu entender a pergunta em seu olhar. Seu marido foi preso no aeroporto, tentando deixar o país. Quando a polícia começou a investigar, descobriram que ele já tinha feito isso antes. A ex-esposa dele morreu na lua de mel, de forma misteriosa. Júlia fechou os olhos. Ela quase foi mais um nome na lista. Algumas semanas depois, já recuperada, sentou-se diante de um espelho e olhou para a mulher que sobreviveu. Ainda era Júlia, mas uma Júlia diferente. Nunca mais confiaria em ninguém da mesma forma, mas estava viva. E isso era tudo o que importava. Eu nunca pensei que minha vida tomaria um rumo tão absurdo. Se alguém me dissesse que eu passaria por isso, eu simplesmente riria e diria que é coisa de filme. Mas a verdade é que a realidade pode ser muito pior do que qualquer roteiro de cinema. Tudo começou de forma perfeita. Conheci a Camila em um restaurante de comida japonesa, onde fui com um amigo depois do trabalho. Ela estava sozinha, no balcão, e puxou conversa sobre um prato que eu pedi. Conversamos, rimos, e antes que eu percebesse, já estávamos trocando mensagens pelo celular. O relacionamento evoluiu rápido. Ela era linda, atenciosa e parecia ter tudo o que eu sempre quis em uma mulher. Em poucos meses, já falávamos em casamento. Meus amigos achavam estranho, diziam que eu estava acelerando demais, mas eu não me importava. Ela me fazia sentir especial, como se eu fosse a única pessoa no mundo. O casamento foi discreto, mas perfeito. Apenas algumas testemunhas e uma cerimônia civil.
Nada de festas exageradas, exatamente como eu queria. E a lua de mel foi um presente dela. Um resort 5 estrelas em uma praia paradisíaca do Nordeste. Era tudo um sonho. Ou pelo menos, parecia ser. Na nossa primeira noite no resort, tudo parecia normal. Jantamos à luz de velas, bebemos um bom vinho e voltamos para o quarto. O barulho do mar batendo na areia criava um clima tranquilo. Camila dormiu rápido e eu apaguei logo em seguida. Mas no meio da madrugada, algo me acordou. O som do celular vibrando na mesa de cabeceira me tirou do sono. Olhei o relógio, 2h42 da manhã. Me virei para o lado e vi Camila dormindo profundamente. Peguei o celular para ver do que se tratava e meu coração disparou. Era uma notificação do banco. Um saque de R$ 3.500 havia sido feito da minha conta. Fiquei confuso. Eu não tinha sacado esse dinheiro. Antes que eu pudesse processar aquilo, outra notificação chegou. Mais R$ 2.000 retirados. Meus olhos se arregalaram. Em questão de minutos, estavam esvaziando minha conta. Sentei na cama, tentando entender. Olhei para Camila, que continuava dormindo como se nada estivesse acontecendo. Toquei no braço dela e a chamei baixinho. Camila. Ela abriu os olhos devagar, piscando, com a expressão de quem não fazia ideia do que estava acontecendo. O que foi? Mostrei o celular para ela. Você sabe de alguma coisa sobre isso? Ela franziu a testa. O quê? Claro que não. Mas algo na forma como ela respondeu me fez sentir um arrepio estranho. Minha cabeça estava a mil. Algo não fazia sentido. Como assim? Claro que não. Perguntei, tentando manter a calma. Alguém está sacando dinheiro da minha conta. Camila pegou o celular da minha mão e olhou as notificações. Meu Deus, isso deve ser algum golpe. Alguém clonou seu cartão, disse ela, parecendo realmente surpresa. Você precisa ligar para o banco. Eu queria acreditar nela. Eu realmente queria. Mas algo dentro de mim gritava que tinha algo errado. A expressão dela parecia preocupada, mas não tanto quanto eu esperava. Levantei, peguei o telefone do quarto e liguei para o banco. Enquanto esperava na linha, Camila foi ao banheiro. Algo dentro de mim me dizia para prestar atenção nos detalhes. Depois de alguns minutos, o atendente atendeu e confirmou que os saques foram feitos em um caixa eletrônico perto do resort. Como isso é possível? Perguntei. Eu estou dormindo no hotel. Senhor, os saques foram feitos com o seu cartão físico. Alguém o utilizou pessoalmente, respondeu o atendente. Olhei para minha carteira, que estava no criado mudo ao lado da cama. Meu cartão ainda estava lá. Meu estômago revirou. Camila voltou do banheiro e me olhou com expectativa. O que foi? O que eles disseram? Disseram que os saques foram feitos agora há pouco, com o meu cartão físico, respondi olhando para ela. Ela franziu a testa. Mas isso não faz sentido. Talvez tenham feito uma cópia? Aquela resposta veio rápido demais. Fiquei em silêncio por alguns segundos, observando Camila. Ela parecia ansiosa, mas ao mesmo tempo estranhamente calma. Você jura que não tem nada a ver com isso? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. Ela me olhou com indignação. Você acha que eu te roubaria? É sério isso? Era a reação que eu esperava, mas ainda assim não me convencia. Não estou dizendo isso, mas é estranho. Ela balançou a cabeça, se levantou da cama e pegou o roupão. Vou buscar uma água. Você está delirando. Ela saiu do quarto e no mesmo instante eu soube que precisava agir. Peguei meu celular e comecei a pesquisar. Coloquei o nome dela no Google, no Facebook, no Instagram. Pouca coisa aparecia sobre o passado dela. Nenhuma foto de família, nenhuma menção a amigos antigos. Era como se ela tivesse começado a existir há poucos anos. Isso me incomodou. Continuei pesquisando, até que encontrei um fórum de discussões sobre golpes. Meu coração disparou ao ler um relato. Conheci uma mulher incrível,
Linda, carinhosa, perfeita. Casamos rápido e viajamos para o Nordeste na lua de mel. Durante a primeira noite, saques começaram a ser feitos da minha conta. Ela disse que não sabia de nada. No dia seguinte, eu adoeci e fiquei confuso. Acordei no hospital, sem memória das últimas 24 horas. Quando voltei para casa, minha conta estava zerada. Ela desapareceu. Nunca mais a encontrei. Meu sangue gelou. Aquele relato parecia exatamente a minha história. E então, eu vi a foto anexada ao post. Era Camila. Minha mão tremia enquanto eu segurava o celular. Era impossível. Camila estava comigo, aqui, agora. Mas a foto no fórum era clara. O homem que fez aquele relato descreveu exatamente o que estava acontecendo comigo. Minha mente girava. Se esse cara estava certo, eu estava em perigo. Ouvi a porta do quarto se abrir e rapidamente bloqueei o celular, fingindo que não estava fazendo nada. Camila entrou com uma garrafa d'água e me olhou com uma expressão cansada. "Você ainda tá com essa cara?", disse, se jogando na cama. Eu queria agir normalmente, mas minha mente estava em alerta máximo. "Eu ainda estou tentando entender isso", respondi, evitando olhar diretamente para ela. Ela suspirou. "Vamos dormir. Amanhã a gente vê isso." Assenti, mas meu coração batia forte. Eu precisava ter certeza do que estava acontecendo antes que fosse tarde. Assim que ela virou para o lado e começou a respirar devagar, indicando que estava dormindo, tomei coragem. Levantei devagar e fui até a bolsa dela. Com as mãos trêmulas, comecei a vasculhar. Foi quando encontrei um segundo celular. Meu estômago revirou. Desbloqueei a tela e vi uma conversa recente. "Ele ainda não percebeu. Amanhã cedo fazemos o que combinamos." Meu coração disparou. Eu precisava sair dali. Agora. O tempo parecia ter parado. Meus olhos estavam fixos na tela do celular, enquanto meu cérebro tentava processar aquelas palavras. Amanhã cedo. O que isso significava? O que estava combinado? Minha respiração estava curta. Precisava sair daquele quarto sem levantar suspeitas. Coloquei tudo exatamente como estava e voltei para a cama, tentando controlar os batimentos acelerados. Meu plano era simples: fingir que dormia, acordar antes dela e sair dali o mais rápido possível. Mas então senti algo que fez meu corpo gelar. O colchão afundou ao meu lado. Camila havia se virado para mim. Abri os olhos devagar e me deparei com o olhar dela fixo em mim. "O que você está fazendo acordado?", perguntou com a voz baixa e um tom que não parecia nada amigável. Tentei forçar um sorriso. "Não consigo dormir. Esse negócio do banco me deixou nervoso." Ela me olhou por um instante que pareceu uma eternidade. "Você confia em mim?", perguntou. A pergunta me pegou de surpresa. "Claro que sim", menti. Ela continuou me encarando por mais alguns segundos. Depois sorriu de leve. "Então dorme. Amanhã a gente resolve tudo." Fechei os olhos fingindo que obedecia. Mas eu sabia que, se esperasse até de manhã, talvez não tivesse outra chance de sair dali. Eu precisava fugir, agora. Meu coração batia tão forte que eu sentia o peito vibrar. Não podia esperar até de manhã. Se aquele homem do fórum estava certo, amanhã poderia ser tarde demais. Esperei até ter certeza de que Camila havia adormecido novamente. Os minutos pareciam horas. Quando sua respiração ficou pesada e ritmada, comecei a me mover lentamente. Com todo o cuidado do mundo, deslizei para fora da cama e peguei minha carteira e o celular. Eu precisava da chave do carro, mas ela estava na bolsa dela e eu não queria correr o risco de acordá-la. Minha única opção era sair do quarto e pedir ajuda na recepção. Andei na ponta dos pés até a porta, segurando a respiração. Minha mão já estava na maçaneta quando ouvi o som que mais temia. O colchão se mexeu. "Aonde você vai?" A voz dela era baixa, mas gelada. Fechei os olhos por um segundo, me obrigando a parecer calmo antes de me virar.
Não estou conseguindo dormir. Vou pegar um ar na praia. Ela me observou por um longo momento. Seus olhos estavam diferentes, frios, avaliadores, como se estivessem decidindo alguma coisa. Então ela sorriu. Tudo bem, mas volta logo. Saí do quarto sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Assim que a porta se fechou, corri. Meu primeiro impulso foi ir para a recepção, mas algo me fez olhar para trás. Camila estava parada na porta do quarto, me observando. Meus instintos gritavam. Em vez de ir para a recepção, segui direto para o estacionamento. Precisava sair dali. Minha sorte foi encontrar um segurança perto dos carros. Ofegante, expliquei rapidamente a situação, tentando soar racional e não um lunático. O homem me olhou sério e pediu que eu o acompanhasse até a recepção. Quando chegamos lá, pedi para chamarem a polícia. Enquanto isso, abri meu aplicativo do banco e vi que mais saques tinham sido feitos. Eu precisava bloquear meus cartões imediatamente. O gerente do hotel apareceu e, quando expliquei a situação, ele pediu que verificassem as câmeras. Minutos depois, um funcionário voltou pálido. O senhor não vai acreditar. Ela saiu do hotel há 5 minutos com uma mochila. Pegou um táxi e sumiu. Um arrepio percorreu meu corpo. Eu tinha escapado, por muito pouco. A polícia foi chamada e comecei a relatar tudo. Em poucos dias, descobri que Camila não era Camila. Seu nome verdadeiro era outro, e ela já era procurada por aplicar golpes em outros homens. Mas o pior veio depois. Lendo mais sobre seus crimes, encontrei um padrão. Nos casos mais antigos, alguns homens que casaram com ela simplesmente desapareceram. Corpos nunca foram encontrados. Ela nunca foi pega. Eu fui um dos poucos que conseguiram escapar. E até hoje, quando lembro daqueles olhos frios me observando, me pergunto: se eu não tivesse acordado naquela noite, eu ainda estaria vivo. Se eu fechar os olhos agora, ainda consigo sentir o cheiro do mar naquela manhã. O vento morno batendo no rosto, o barulho das ondas quebrando na areia branca. Tudo parecia um sonho. E talvez esse tenha sido o primeiro sinal de que algo estava errado. Porque sonhos assim nunca duram. Eu e Isabela estávamos casados há 3 dias. Nossa lua de mel era o tipo de coisa que você vê em filmes. Uma ilha paradisíaca, um resort luxuoso, dias de sol intermináveis. Eu costumava rir quando as pessoas diziam que momentos perfeitos eram perigosos, que a vida sempre cobrava um preço. Mas eu aprendi, da pior maneira possível. Naquela manhã, decidimos fazer um passeio de lancha. Nada muito radical, só um tour pelo mar, explorando pequenas ilhas ao redor. Meu pai quis ir junto. Ele dizia que nunca havia visto um mar tão azul e que aquela viagem era um presente para ele também. No barco havia cerca de 10 pessoas, incluindo o guia. Todos estavam animados, tirando fotos, sorrindo. Isabela segurava minha mão, o rosto iluminado pelo sol. Ela sempre dizia que amava a ideia do infinito, o céu sem nuvens, o mar sem fim. Eu nunca imaginaria que, algumas horas depois, seria esse mesmo mar que a engoliria. O tempo começou a mudar quando já estávamos longe da costa. Primeiro, foi apenas uma brisa mais forte. Depois, o sol começou a desaparecer atrás de nuvens escuras. O guia franziu a testa, olhou para o horizonte e avisou que deveríamos voltar. Mas ainda não parecia urgente. Não ainda. Foi rápido demais. O vento aumentou, as ondas cresceram e a lancha começou a balançar como um brinquedo de criança. O guia acelerou, tentando nos levar de volta, mas não havia mais controle. Uma onda enorme surgiu do nada e antes que alguém pudesse gritar, o barco virou. A água gelada me atingiu como um soco. O mundo virou de cabeça para baixo. Consegui emergir e respirar, mas o caos estava instalado. Pessoas gritavam, tentando se agarrar a qualquer coisa. Foi então que vi Isabela.
Ela estava a poucos metros de mim, segurando uma boia improvisada. Nossos olhos se encontraram e eu nadei até ela. Peguei sua mão, sentindo seu corpo tremer, mas então ouvi outro grito: meu pai. Ele estava mais distante, lutando para ficar na superfície. Ele não sabia nadar. Seus braços batiam na água desesperado. Foi nesse momento que precisei escolher. Isabela percebeu antes de mim. Seus dedos apertaram os meus com força. Ela sabia o que eu estava prestes a fazer. Por favor, me ajude! A voz dela se misturava com o barulho das ondas. Mas o grito do meu pai era mais alto. E então, eu soltei sua mão. Eu nadei o mais rápido que pude até meu pai. Ele estava engolindo água, afundando e subindo de volta em movimentos desesperados. Quando cheguei perto, segurei-o pelo braço e tentei mantê-lo à tona. Ele tossia, os olhos arregalados de puro pavor. "Mas segura firme, pai. Eu tô aqui!" Gritei, tentando nadar de volta para a lancha virada. Mas foi quando olhei para trás que meu estômago afundou. Isabela não estava mais lá. O lugar onde ela deveria estar era apenas água revolta, pedaços do barco boiando e gritos espalhados pelo mar. "Isabela!" Minha voz rasgou o ar, mas o oceano não respondeu. Eu tentei procurá-la, mas as ondas eram altas demais, me empurravam para longe. Meus braços estavam cansados, meu pai se segurava em mim com todas as forças, e eu sabia que, se tentasse nadar contra a correnteza sozinho, eu também não voltaria. Foi quando vi as luzes do resgate ao longe. Um helicóptero cortava o céu escuro. Os socorristas estavam chegando, mas era tarde demais. Fui um dos primeiros resgatados. Meu pai estava em choque, agarrado ao colete salva-vidas que nos jogaram. Outros sobreviventes foram puxados da água, um a um. Mas muitos não estavam lá. Passaram-se 3 dias até encontrarem o corpo de Isabela. Quando me chamaram para reconhecer, eu queria recusar. Algo dentro de mim gritava para que eu não visse, para que minha última lembrança dela fosse aquela manhã no barco, sorrindo sob o sol. Mas eu fui. Ela estava tão errada. Sua pele pálida, os lábios azulados, os cabelos grudados no rosto. Mas o pior eram os olhos. Eles estavam abertos. E eu juro, que por um instante vi a sombra de uma acusação neles. Eu fiquei ali, parado, incapaz de dizer uma palavra, até que um dos socorristas tocou meu ombro. "Sinto muito pela sua esposa. O mar pode ser cruel, mas eu sabia que não era apenas o mar. Era a escolha que eu fiz." Desde o dia em que reconheceram o corpo de Isabela, o silêncio virou meu maior inimigo. Eu voltei para casa, mas não voltei inteiro. Durante o dia, conseguia fingir que estava tudo bem, mas quando a noite chegava, era diferente. Eu fechava os olhos e via o rosto dela na água, os lábios movendo-se, como se ainda tentasse me chamar. E então começaram as aparições. Na primeira vez, acordei de madrugada sentindo algo frio na pele. Quando abri os olhos, Isabela estava ali, de pé ao lado da cama. Seu vestido de noiva encharcado, gotas caindo no chão, os cabelos molhados colados ao rosto, os olhos escuros, fundos. "Por que você me deixou?" Minha garganta travou. Eu queria falar, queria explicar, queria correr. Mas quando acendi a luz, ela sumiu. Isso deveria ter sido um alívio. Mas na noite seguinte, vi seu reflexo no espelho. Depois, no vidro do carro, enquanto a chuva caía. Nas sombras do corredor, esperando, sempre esperando. Eu tentava me convencer de que era apenas culpa. Mas então, veio o toque. Eu estava dormindo quando senti algo apertar meu tornozelo. Um aperto gélido como dedos molhados. Acordei em um pulo e vi as marcas ali. Marcas de mãos. Desde então, durmo cada vez menos. Meus amigos dizem que eu preciso seguir em frente, mas eu sei a verdade. Isabela não vai me deixar, e talvez, em breve, ela me leve com ela.
Se um dia eu desaparecer, olhem no fundo do mar. O lago era calmo, silencioso. Reflexos dourados dançavam na superfície, enquanto o vento noturno fazia a água ondular levemente. Do lado de fora, tudo parecia perfeito. Mas quem olhasse para aquele lago à noite, por tempo suficiente, podia jurar que algo estava ali, logo abaixo da superfície, esperando. Eu conheço essa história porque ouvi de alguém que esteve lá. O nome dele era Rodrigo, e ele sempre foi apaixonado por Letícia, mas nem sempre da maneira certa. Eles se conheceram na faculdade. Não foi amor à primeira vista, pelo menos não para ela. Mas para Rodrigo, Letícia era tudo. O tipo de mulher que fazia o tempo desacelerar quando passava. E Rodrigo sabia, desde o primeiro dia, que ela seria dele, custasse o que custasse. Ele esperou anos, moldando-se cuidadosamente para ser o homem dos sonhos dela. O amigo atencioso, o namorado perfeito, o marido ideal. Tudo meticulosamente planejado. Até que um dia, finalmente a pediu em casamento. E ela disse sim. O casamento foi uma celebração magnífica, do jeito que Letícia sempre sonhou. Mas se alguém olhasse de perto, poderia notar algo estranho nos olhos de Rodrigo naquela noite. Um brilho intenso demais. Um sorriso que parecia mais um segredo do que felicidade. Mas ninguém percebeu. A lua de mel foi marcada para um hotel luxuoso à beira de um lago, cercado por uma floresta densa. O tipo de lugar que poderia estampar a capa de um cartão postal. Águas cristalinas, chalés de madeira rústicos, ar puro. Era para ser a viagem perfeita. Mas viagens perfeitas não existem. A segunda noite chegou tranquila. O restaurante do hotel ficava em um deck de madeira com vista para o lago. Velas acesas nas mesas, um pianista tocando ao fundo. Romântico, como um casamento deveria ser. Letícia estava radiante. Rodrigo, por outro lado, estava diferente. Ele sorria sim, mas seus olhos estavam vazios, como se observassem algo que não estava ali. No meio do jantar, ele tomou um gole de vinho e, sem tirar os olhos dela, murmurou: "Você sabe, amor, eu sempre fui obcecado por você, desde o primeiro dia." Ela riu, achando que era apenas um comentário romântico. "Isso é bom, né?" brincou. Rodrigo inclinou-se para frente, apoiando o cotovelo na mesa. O sorriso continuava ali, mas seus olhos estavam frios. "Eu sou tão obcecado que não posso deixar você ir. Nunca." Aquela frase, dita de um jeito tão suave, fez algo gelar dentro de Letícia. Ela tentou disfarçar. Pegou a taça de vinho, bebeu um gole, desviou o olhar. Mas, segundos depois, algo estranho aconteceu. O restaurante pareceu girar. O som do piano ficou abafado. Seu coração acelerou. Ou foi sua respiração que desacelerou? A taça escorregou de seus dedos e caiu na mesa. O vinho vermelho se espalhou como sangue sobre a toalha branca. O que está acontecendo?" Letícia tentou falar, mas sua língua pesava na boca. Rodrigo se levantou devagar e foi até ela. Com cuidado, segurou seu rosto entre as mãos e sussurrou: "Vai ficar tudo bem, meu amor. Eu prometo." A visão de Letícia ficou turva. Seu corpo não respondia. A última coisa que viu antes de apagar foi o reflexo do lago lá fora, brilhando sob a lua. E o sorriso de Rodrigo. O frio foi a primeira coisa que Letícia sentiu. Era um frio diferente, úmido, que entrava na pele e grudava nos ossos. O mundo ao seu redor ainda era um borrão, mas ela percebeu que não estava mais no restaurante. O balanço suave a fez despertar um pouco mais. O vento gelado tocava seu rosto e, aos poucos, sua visão voltou ao normal. Ela estava deitada, no fundo de um barco. Acima dela, o céu estrelado se estendia como um manto silencioso. Ao redor, apenas água.
Um imenso lago escuro, sem fim. O som do remo cortando a água foi o primeiro detalhe que ela percebeu com clareza. Depois, a silhueta de Rodrigo. Ele estava sentado à sua frente, remando devagar, o olhar fixo nela. "Você finalmente acordou", ele disse, com a voz calma demais. Letícia tentou se mexer, mas o corpo ainda estava mole. A droga ainda não tinha passado. O que está acontecendo?" Sua voz saiu fraca, embargada. Rodrigo parou de remar por um instante. O barco balançou suavemente sob a água. "Eu te amo, Letícia", ele disse, sorrindo. "Sempre te amei." Ela piscou, tentando entender. Algo estava muito errado. "Vamos voltar para o hotel", sussurrou, tentando ganhar tempo. Rodrigo apenas sorriu, um sorriso vazio. "Amor, o mundo lá fora é perigoso, tem gente ruim, traições, desencontros. Eu não posso arriscar te perder." Letícia tentou engolir em seco, mas sua boca estava seca. "Você não vai me perder, Rodrigo." "Não." Ele inclinou a cabeça levemente. "E se um dia você acordasse e percebesse que não me ama mais? E se outra pessoa aparecesse na sua vida?" O barco continuava balançando levemente. O silêncio do lago era esmagador. Rodrigo passou os dedos pelo cabelo de Letícia, um gesto que deveria ser carinhoso, mas que a fez estremecer. "Eu sou tão obcecado por você que prefiro te matar a deixar que o mundo te leve de mim." Foi nesse momento que o medo se transformou em puro desespero. Letícia tentou se levantar, mas suas pernas ainda não respondiam. Rodrigo se moveu rápido, ajoelhando-se ao lado dela e segurando seus ombros com força. "Calma, meu amor. Não vai doer." O coração de Letícia disparou. Era um pesadelo. Tinha que ser. Ela tentou lutar, mas o corpo não obedecia. Rodrigo passou os braços ao redor dela, abraçando-a, mas ao invés de calor, Letícia sentiu apenas pavor. Então, ele começou a empurrá-la. Primeiro, devagar. Depois, com mais firmeza. A água gelada subiu pelo corpo de Letícia, atingindo seu pescoço, seu queixo. E então, ela afundou. O choque do frio foi como uma facada no peito. Seus pulmões imploraram por ar. Ela se debateu, tentou subir, mas Rodrigo estava lá, segurando seus ombros, mantendo-a submersa. Seu rosto era a última coisa que ela viu acima da superfície. Olhos vazios, sem remorso. As bolhas subiam ao redor de Letícia e seu corpo gritava por oxigênio. Seus braços tremiam. O mundo começou a escurecer. A última coisa que ouviu foi o barulho da água se fechando sobre ela. Então, o silêncio. E o lago voltou a ficar calmo. O sol nasceu tranquilo naquela manhã. O lago refletia os tons alaranjados do céu, e o hotel à beira da água começava a despertar. Funcionários organizavam o café da manhã, hóspedes caminhavam preguiçosamente pelas trilhas próximas. E Rodrigo estava ali, sentado no restaurante tomando um gole de café, observando o lago, sereno. Ele havia dormido bem, sem remorso, sem pesadelos. Quando um garçom se aproximou, Rodrigo suspirou e forçou um olhar preocupado. "Minha esposa", disse, com a voz levemente embargada, "não voltou para o quarto essa noite." O garçom arqueou as sobrancelhas. "Tem certeza?" Rodrigo assentiu. "Ela gosta de nadar. Talvez tenha saído de madrugada, mas agora estou começando a me preocupar." A essa altura, o hotel inteiro já sabia. A equipe de busca foi acionada. Hóspedes começaram a comentar em sussurros, e o nome de Letícia se espalhou pelo lugar como um fantasma. Rodrigo, no entanto, interpretava seu papel perfeitamente. Passou os dias seguintes chorando, dando entrevistas, segurando a mão de familiares. A dor de um marido que perdeu o amor da sua vida de forma trágica. Mas no fundo, ele sabia. Letícia ainda estava lá.
no fundo do lago, apenas dele, para sempre. E ninguém jamais descobriria. Foi o crime perfeito, ou pelo menos era o que ele achava. 3 semanas depois, o lago estava calmo naquela manhã. Um pescador local remava devagar, observando a superfície espelhada da água, até que viu algo estranho. A água, sempre tão límpida, tinha uma sombra escura logo abaixo da superfície. Ele se inclinou um pouco mais, tentando entender, e então viu o rosto dela. Os olhos vidrados, a pele pálida, o vestido de noiva flutuando suavemente ao redor do corpo. A noiva do lago havia sido encontrada. A notícia se espalhou como um incêndio. O caso foi reaberto. A polícia reexaminou tudo, mas a causa da morte foi registrada como afogamento acidental. Rodrigo? Ele estava lá quando trouxeram o corpo para a margem, e foi naquele momento que algo mudou. Seu rosto ficou pálido. Suas mãos começaram a tremer, porque ali, entre os cabelos molhados de Letícia, algo parecia errado. Os olhos dela, eles não estavam vazios, como os de um corpo sem vida. Eles estavam fixos nele, observando, julgando. E então, naquela noite, Rodrigo começou a ouvir coisas. No quarto de hotel onde estava hospedado para resolver os trâmites do enterro, o silêncio foi quebrado por um sussurro, suave, molhado. Rodrigo. Ele se virou, mas não havia ninguém ali. Na noite seguinte, a mesma coisa. Mas dessa vez, o sussurro veio do banheiro. Rodrigo hesitou antes de abrir a porta. O espelho estava embaçado, a pia molhada, e havia algo escrito ali, riscado no vidro. 2 palavras. Me leva. Rodrigo fugiu do hotel naquela mesma noite, mas não adiantou. Porque onde quer que ele fosse, Letícia estava lá, nos vidros embaçados, no reflexo das poças d'água, no som do vento. Ele tentava dormir, mas sempre acordava com a respiração presa, sentindo como se estivesse se afogando. E então, uma noite, ele desapareceu. Quando abriram a porta do apartamento, tudo estava trancado por dentro. Nenhum sinal de invasão. A única coisa estranha era a janela. Estava aberta, e no parapeito, pequenas marcas de mãos molhadas. Rodrigo nunca mais foi visto, mas dizem que nas noites mais silenciosas, se você ficar tempo demais olhando para o lago, pode ver uma figura branca flutuando na névoa, o vestido de noiva ainda intacto, o olhar fixo, como se esperasse alguém. Talvez ela ainda esteja esperando o Rodrigo, ou talvez esteja esperando por você.